Vamos iniciar nossa leitura em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e a graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu protetor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Envia teu Espírito Santo para que eu compreenda e acolha a tua santa palavra, que eu te conheça e te faça conhecer, te ame e te faça amar, te sirva e te faça servir, te louve e faça louvar por todas as criaturas. Faze, ó Pai, que pela leitura da palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Amém. Do capítulo 5, versículo 1 ao capítulo 6, versículo 21. Conduta com os anciãos e com as viúvas. Ao ancião não repreendas com aspereza, mas adverte-o como um pai, aos moços como a irmãos, as mulheres de idade como a mães, as jovens como a irmãs, com toda a pureza. Honra as viúvas que são realmente viúvas. Se uma viúva tem filhos ou netos como primeira obrigação, aprendam estes a exercer com a própria família o dever da piedade filial e a retribuir aos pais o que deles receberam, porque isto é agradável a Deus. Mas a que verdadeiramente é viúva e desamparada, põe a sua esperança em Deus e persevera noite e dia em orações e súplicas. Aquela, pelo contrário, que vive nos prazeres, embora viva, está morta. Recorda-lhes isto para que sejam irrepreensíveis. Quem se descuida dos seus, e principalmente dos de sua própria família, é um renegado pior que um infiel. Poderá ser inscrita como viúva apenas quem tenha pelo menos 60 anos de idade, casada uma só vez, conhecida pelo seu bom comportamento, tenha educado bem os filhos, exercido a hospitalidade, lavado os pés dos santos, socorrido os infelizes e praticado toda espécie de boas obras. Não admitas viúvas jovens, porque, ao sentirem os atrativos da paixão contrária a Cristo, quererão casar-se outra vez, e incorrerão na censura de ter violado o primeiro compromisso. Além disso, habituam-se a andar ociosas de casa em casa, e não só ociosas, mas também indiscretas e curiosas, falando coisas que não devem. Quero, pois, que as viúvas jovens se casem, cumpram os deveres de mãe e cuidem do próprio lar para não dar a ninguém ensejo de crítica. Algumas já se perverteram para irem após Satanás. Se algum fiel tem viúvas em casa, procure dar-lhes assistência, de tal maneira que elas não sejam um peso para a igreja, a fim de que esta possa socorrer as que verdadeiramente são viúvas. Direitos dos sacerdotes. Os presbíteros que desempenham bem o encargo de presidir sejam honrados com dupla remuneração, principalmente os que trabalham na pregação e no ensino, pois diz a Escritura: não atarás a boca ao boi quando ele pisar o grão. Deuteronômio 25:4. E ainda, o operário é digno de seu salário. Lucas 10:7. Não recebas acusação contra um presbítero, senão por 2 ou 3 testemunhas. Aos que faltam às suas obrigações, repreende-os diante de todos, para que também os demais se atemorizem. Eu te conjuro diante de Deus e de Cristo Jesus e dos anjos escolhidos, a que guardes estas regras sem prevenção, nada fazendo por espírito de parcialidade. A ninguém imponhas as mãos inconsideradamente, para que não venhas a tornar-te cúmplice dos pecados alheios. Conserva-te puro, não continues a beber só água, mas toma também um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes indisposições. Os pecados dos homens às vezes são conhecidos já antes de levados a juízo, outras vezes o serão depois. Da mesma forma, as boas obras, ou já são manifestas, ou não poderão permanecer ocultas. Conselhos aos servos. Todos os que vivem sob o jugo da servidão, considere seus senhores dignos de toda honra, para que não sejam caluniados
o nome de Deus e sua doutrina. E os que têm patrões que abraçam a fé, nem por isto os menosprezem, sob pretexto de serem irmãos. Ao contrário, deverão servi-los ainda melhor, pelo fato de que eles são fiéis amados de Deus e participantes de seus benefícios. Piedade desinteressada. Tal deve ser o tema de teus ensinamentos e de tuas exortações. Quem ensina de outra forma e discorda das salutares palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, bem como da doutrina conforme a piedade, é um obcecado pelo orgulho, um ignorante, doentio por questões ociosas e contendas de palavras. Daí se originam a inveja, a discórdia, os insultos, as suspeitas injustas, os vãos conflitos entre homens de coração corrompido e privados da verdade, que só veem na piedade uma fonte de lucro. Sem dúvida, grande fonte de lucro é a piedade, porém quando acompanhada de espírito de desprendimento. Porque nada trouxemos ao mundo, como tampouco nada poderemos levar. Tendo alimento e vestuário, contentemo-nos com isso. Aqueles que ambicionam tornar-se ricos caem nas armadilhas do demônio e em muitos desejos insensatos e nocivos, que precipitam os homens no abismo da ruína e da perdição, porque a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Acossados pela cobiça, alguns se desviaram da fé e se enredaram em muitas aflições. Combate pela fé. Mas tu, ó homem de Deus, foge desses vícios e procura com todo empenho a piedade, a fé, a caridade, a paciência, a mansidão. Combate o bom combate da fé. Conquista a vida eterna para a qual foste chamado e fizeste aquela nobre profissão de fé perante muitas testemunhas. Em presença de Deus, que dá a vida a todas as coisas, e de Cristo Jesus, que ante Pôncio Pilatos abertamente testemunhou a verdade, recomendo-te que guardes o mandamento sem mácula, irrepreensível, até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual pelo seu tempo será realizada pelo bem-aventurado e único soberano, Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui a imortalidade e habita em luz inacessível, a quem nenhum homem viu nem pode ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Deveres dos ricos. Exorta os ricos deste mundo a que não sejam orgulhosos nem ponham sua esperança nas riquezas volúveis, mas em Deus, que nos dá abundantemente todas as coisas para delas fruirmos. Que pratiquem o bem, se enriqueçam de boas obras, sejam generosos, comunicativos, ajuntem um tesouro sólido e excelente para seu futuro, a fim de conquistarem a verdadeira vida. Conclusão. Ó Timóteo, guarda bem o que te foi confiado. Evita as conversas frívolas e mundanas, assim como as contradições de pretensa ciência. Alguns, por segui-las, se transviaram da fé. A graça esteja convosco.